Nós falamos aqui recentemente sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre fazer o seguinte, sobre inviabilizar a revisão da vida toda. A gente falou sobre essa decisão, né? Era um julgamento a respeito do fator previdenciário e, na prática, inviabiliza essa revisão da vida toda do INSS. A medida gera incertezas para aposentados que tinham interesse em pedir a revisão. A gente vai entender mais sobre os impactos dessa mudança na vida dos beneficiários do INSS, conversando agora ao vivo com a advogada previdenciarista Mariana Alves. Está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Então, só para a gente entender, qual que é a principal implicação dessa mudança, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o fator previdenciário? Explica para a gente, que é leigo nesse assunto, o que isso quer dizer, o que isso na prática pode impactar na vida dos beneficiários do INSS? Então, a revisão da vida toda, ela previa a inclusão de salários, né, no cálculo da aposentadoria anteriores a julho de 94. Só que na última semana, na quinta-feira, né, foi votado lá no Supremo Tribunal Federal duas ações de inconstitucionalidade, né, o qual vincula, né, essa ação vincula a tese da revisão da vida toda, por quê? Foi previsto, né, com o advento da Lei 9.876, que aquele aposentado que estivesse na regra de transição, né, não poderia incluir salários anteriores a julho de 94. E a revisão da vida toda, ela permite essa inclusão, né? Como foi definido na última sexta-feira, na última quinta-feira, desculpa, que essa norma, ela é ok, que ela pode acontecer, né? Então, ela inviabiliza a revisão, porque a revisão justamente prevê a inclusão desses salários anteriores a julho de 94. Então, quem se aposentou, de uma forma mais clara, né? Quem se aposentou anterior à reforma da Previdência de 2019, sem a inclusão do período de julho de 94, né, quem aposentou, incluindo períodos a partir de julho de 94, não pode optar por uma regra mais vantajosa, né, e assim não pode optar por incluir salários anteriores a julho de 94. E por esse motivo, inviabiliza a revisão da vida toda. Perfeito. Agora, para quem está com o processo em andamento, tem alguma alteração nesse primeiro momento ou não? A decisão só vale para quem ingressar agora com essa tentativa ou para quem pretendia ingressar? Olha, prejudica sim. Por quê? Depois que saiu o acórdão, né, dessa decisão, lógico que dessa decisão cabe ainda algum recurso, mas as chances são mínimas e depois dessa decisão, provavelmente nós não teremos boas decisões dos processos judiciais que já estavam tramitando na justiça, né? Então, aí vamos provavelmente correr para o fim do processo, o qual vai ser improcedente, ou seja, não vamos ter boas decisões nesse sentido. Certo, até porque o STF baliza as outras decisões, né, das instâncias menores também, né? Sim, porque como vincula, né, a tese da revisão da vida toda, os juízes vão ter que observar o que foi definido no STF na última semana e, assim, inviabiliza completamente a revisão da vida toda por esse motivo de não poder incluir esses salários anteriores a julho de 94. E para quem ainda não está aposentado, mas pretende se aposentar agora em 2024 ou em 2025, existe alguma interferência ou não? Olha, temos uma possibilidade de fazer essas inclusões, né? A reforma da Previdência, ela trouxe essa possibilidade, mas ainda não é definido, né? Poder incluir essas contribuições anteriores a julho de 94. Porque um dos requisitos da reforma da Previdência seria um dos requisitos da revisão da vida toda seria aqueles que se aposentaram até novembro de 2019. Mas temos possibilidades, mas são mínimas. Há alguma perspectiva de que essa decisão possa ser revista nos próximos meses, nos próximos dias ou não? Tem como fazer uma previsão como essa? Não temos como fazer uma previsão, infelizmente. Lógico que nós acreditamos que ainda mínimo possível, né, que há possibilidade de
entrar com o recurso dessa decisão, nessa ação direta de inconstitucionalidade, só que é bem mínimo conseguir reverter. Mas nós temos esperança que talvez consigamos fazer isso. Quais são os critérios que o STF apontou para tomar essa decisão? A gente viu que, segundo o governo, vai gerar uma economia de 480 bilhões de reais. Mas para os aposentados não é vantajoso, né? Porque a pessoa perde a possibilidade de rever a sua aposentadoria e optar por algo que seja mais vantajoso. Quais são os critérios, os argumentos usados para uma decisão como essa? Os argumentos usados foram que, com a revisão da vida toda, impactaria aí nos cofres públicos, né, um valor estimado de mais ou menos R$500 bilhão, né, com a inclusão da revisão da vida toda. E eles usaram, né, esse artigo da lei, lá de 99, o qual até então era inconstitucional, né, e nós estávamos trabalhando essa tese dessa lei, desse artigo, na revisão da vida toda, por quê? Na Lei 9.876, quem se aposentou naquela época, né, a regra de transição ali, só podia incluir salários posteriores a julho de 94, né? Então, eles usaram essa ação direta de inconstitucionalidade, que já estava ali pendente de julgamento há mais de 20 anos, para falar que quem se aposentou com a regra de inclusão a partir de julho de 94, não poderia, né, incluir esses salários anteriores a julho de 94, né, e que, se fosse possível incluir esses salários, geraria um rombo ali nos cofres públicos de mais ou menos R$500 bilhão de reais. Entendi. Então, pelo cenário atual, quem se sentir lesado não tem muito o que fazer, tem que aceitar. Não, infelizmente. Infelizmente, nós estamos meio de braços cruzados mesmo. A revisão da vida toda ela ainda não foi julgada, né? O embargo oposto pelo INSS ano passado ele ainda não foi julgado. Só que essa ação que foi julgada semana passada, ela vincula diretamente a revisão da vida toda, né? Ou seja, inviabiliza completamente por conta dessa impossibilidade de incluir salários anteriores a julho de 94. Tá explicado, doutora. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Informações importantes para quem nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Infelizmente, a notícia não é tão boa para quem pretendia fazer essa revisão e, quem sabe, melhorar de alguma forma o benefício que recebe. Mas é a realidade que a gente tem nesse momento, vamos acompanhar. Até a próxima, viu? Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.